Jesus usava parábolas, porque todo mundo era da agricultura. Aí Jesus falava: o reino de Deus é uma semente que você planta, ela cresce e se torna uma grande árvore. Porque era o dia a dia do povo. Eu cheguei nos adolescentes e eu falei: gente, eu quero dirigir. Aí o que acontece? Se eu quebrar a lei do trânsito, o que, que eu recebo? Se eu quebrar a lei do trânsito, eu recebo uma multa. E a mesma coisa com Deus. Se a gente quebra a lei de Deus, a nossa multa é separação dele, porque ele é santo. Então, quando eu falo que quebrar a lei de Deus, o preço, a multa é a separação, a pessoa entende, nossa, eu realmente quebrei a lei de Deus. Eu preciso, como que eu tenho uma dívida? Eu tenho uma dívida gigante diante de Deus. Então, pregar a salvação é mostrar que a gente quebrou a lei de Deus e Jesus foi justo e sem nenhum preço, sem nenhuma dívida, ele pagou nossa dívida, ele pagou a nossa multa, porque Jesus sofreu a ira de Deus, a ira que era para estar sobre nós. Essa é a mensagem da salvação. Só que através do estudo a gente vai conseguir, às vezes, não usar a mesma, mas dependendo, se falar para uma criança, é diferente como você prega o evangelho, falar para ela como você desobedeceu seus pais. Sabe, a gente desobedeceu a lei de Deus. E é por isso que Jesus foi justo e morreu em seu lugar. Então, quando você traz através de parábolas, de histórias, você prega a salvação, mas a mensagem não muda. Quebramos a lei, fomos separados de Deus e Jesus, ele pagou todo o preço. Jesus, ele nos justificou. Tipo, a gente vai chegar diante de Deus e a nossa dívida não vai ter mais. A gente não vai ter mais dívida diante de Deus. Essa é a mensagem da salvação, porque Jesus limpou os nossos pecados. Essa é a graça, é de graça. Agora, estudar o povo é qual é a religião deles, qual é a cultura. Então, cultura e religião, às vezes eles se casam, né? Porque eu conversei bastante com muçulmano, a cultura dele tá baseada no islamismo. Tipo, a cultura, a sociedade em geral, como eles são. Mas é por isso que quando a gente aprende a se colocar no lugar do outro, a gente não vai chegar a ponto de que a gente quer, eles vão achar que a gente quer transformar o exterior. Não adianta a gente querer mudar a cultura deles, porque mudar a cultura não dá certo, porque o reino de Deus, ele primeiro fala o quê? Primeiro ele fala da sua alma. Então, se a alma, ela recebe a salvação, se a alma crê em Cristo, essa mesma alma, ela vai mudar ao redor. Então, a gente não vai necessariamente para mudar uma cultura, né? Que nem eu falar para o indiano, não adora a vaca, não adora isso. Como que a gente pode chegar no indiano e ele que nasceu, às vezes, olhando o tempo inteiro que a adoração é dada às criaturas, às árvores, a tudo. Como que a gente chega nele e fala, não faz isso? A gente aborda como o quê? A gente estuda a cultura primeiro. E eu falo isso porque Paulo fez isso. Paulo, ele pregou para os gregos, né? E tinha vários deuses. Aí Paulo falava, eu falo do quê? Dos seus poetas. Os seus poetas falavam, nós somos descendentes de um criador. E aí Paulo pegou a cultura, gente, ele foi muito assim, sabedoria de Deus. Tinha como uma região lá que ele falou, eu vi um altar. Esse altar dizia ao Deus desconhecido. Esse altar vocês construíram. Por quê? Aí ele falou, eu vim anunciar o Deus que vocês não conhecem, mas o Deus que já colocou a eternidade no coração de vocês. Então, você vê como a sabedoria de Deus, ela junta a mensagem da salvação e junta a forma que você vai se achegar àquele povo. Então, aquele povo, eles vão ouvir você porque você considerou em falar o quê? Que Deus esteve cuidando de vocês, mas a revelação perfeita está que Jesus se tornou homem, se fez carne e morreu por nós. Então, a partir desse estudo, a gente vai conseguir falar com aquele povo numa forma que eles entendem mais, porque é muito importante o entendimento. Entendimento até nos nossos dias a dias. Se a gente for e a gente tiver um estudo bíblico, a gente não entender, a gente não consegue viver o que a gente não entendeu. Então, entender a salvação da forma que eles possam, eu ouvi isso dos meus pais, mas isso no meu coração é verdade, eu tenho uma lei de justiça em mim.
toda hora que eu erro, eu tenho culpa, mas é porque Deus, ele está em nós, né? Deus, ele colocou uma lei em nós, essa lei de justiça. Então, a gente consegue falar na língua deles, que é a cultura. Agora, não vai ter problema, porque todos nós vamos, primeiro entendemos como compartilhar a mensagem do evangelho, entendemos como falar através de maneira que entendam na cultura deles. Então, se a gente entende falar como eles vão entender, a outra barreira, se não é a cultural, porque a gente já venceu a cultural, porque a gente estudou, seria a língua. Só que a língua, até coloquei aqui, dificuldades, né? Cultura e língua. Ela não vai ser uma barreira em si, por quê? Porque a gente tem, sim, e Deus, ele vai nos ajudar. Então, podem escrever em português. A maneira que a gente vai pregar, eu já até dei um spoiler, né, para alguns, vai ser através de, principalmente, cartas, né? Então, cartas escritas, a gente vai escrever a carta, aquilo que, né, que nem eu escrevi para me amar. Eu comecei. Gente, essa ideia de carta veio porque eu escrevi para uma amiga. Gente, uma amiga aqui do São Paulo, nasci, cresci com ela. E aí eu falei, Jesus, eu nunca falei do Senhor assim para ela, sabe? E aí eu falei, Jesus, eu quero que ela ouça de ti, uma amiga de infância. Eu escrevi uma carta falando, nossa, lembra dos momentos, lembra disso? Mas eu não seria uma amiga verdadeira se eu não falasse que há uma eternidade que te espera. E essa eternidade, ela fala para você, só Jesus é o caminho. Então, tipo, a partir de uma pessoa, eu escrevi essa carta para uma amiga. Aí, quando eu comecei a falar com o povo de Mianmar, eu pensei, como que eu levo Jesus? Como eu levo o evangelho para tanta gente? Porque eu acabei buscando muita gente de Mianmar. Aí eu escrevi uma carta. Então, eu lembrei daquela minha amiga, aí eu escrevi uma carta para o povo de Mianmar. Aí eu coloquei, o que vocês estão passando por momentos difíceis, porque eles realmente estão, mas que vocês não percam a esperança. Mas eu vim anunciar uma certeza de vida eterna. E aí eu falei na carta. A gente está aqui com o tempo. E quando eu escrevi, por isso que eu falei, eu tinha estudado a cultura, então falei, a língua, a gente não vai ter esse problema, porque vocês podem escrever essas cartas em português e a gente vai tudo ao mesmo tempo, vamos orando junto, estudando junto, e aí quando todo mundo já escrever a carta, seja escrita mesmo, pode ser carta por vídeo. Eu fiz uma carta para minha mãe, primeiro escrita, e depois eu passei para vídeo, porque eu já tinha meio que umas imagens, alguns vídeos que no visual também, às vezes a pessoa não leria, né, todo aquele escrito, porque ficou bem longa a carta, então por isso que a gente tenta fazer uma carta, vai de uma, duas páginas, até três pode fazer, porque Deus trabalha de diferentes formas. Então, da maneira que Deus te usar, pode ser que às vezes aquela carta de 3 páginas, de 4 páginas, seria necessário e a gente quer limitar. Não, faça como Deus ele tem direcionado, mas a gente pode fazer tanto por escrito, tanto por vídeo, para ficar no visual. E aí o pessoal de Mianmar, ele visualizou, né? Viu lá as imagens, também alguns vídeos que a gente foi compartilhando. Então, essas cartas Deus ele vai nos dar essa criatividade e a língua vocês podem compartilhar à medida que vocês escrevem em português, a gente tanto traduz para o inglês, aí se aquele povo ele falando uma língua muito diferente, a gente encontra pessoas de lá que são cristãs e às vezes nem cristãs. Isso que é incrível, que Deus, quando ele quer fazer e ele ajuda, até quem veio me ajudar a fazer uma carta, primeiro foi uma menina cristã, e ela é birmanesa de Mianmar. Aí eu escrevi aquela carta para o povo, ela traduziu, Deus enviou, né? Fui procurando, assim, seguindo, e aí acabei conversando com ela e eu falei, olha, eu quero muito ganhar esse povo para Jesus. O Google traduz Mianmar tudo errado. E aí eu escrevi, traduzi para inglês, e do inglês ela foi para Mianmar. Então Deus vai enviar. E na outra vez, quem traduziu por voz, dublou a carta para mim, foi uma menina que nem é cristã, que eu falei para ela, eu escrevi uma carta para você. Aí ela falou, eu posso ler essa carta e te enviar? Eu, nossa, nem pedi. E eu peguei o áudio dela e do áudio dela fiz o vídeo para eles. Então Deus vai enviar. Nosso trabalho é fazer o quê? Orar junto e estudar. Então a gente vai escrever, por isso que a gente estuda a mensagem da salvação, estuda a forma como a cultura, aquela cultura vai entender. Então são essas duas barreiras, né? As duas barreiras que assim, a cultura e a língua, Deus proverá. Então, por isso que não precisa você estudar inglês. E é claro que é bem legal se você sabe algumas coisas, ou até
você praticando dia a dia, Deus dá fluência também, gente. Eu não era fluente em inglês, e aí eu fui falando de pouquinho em pouquinho, e falando a salvação mesmo, eu enviando áudio para o povo, achei em grupos, aqueles grupos de estudo, que entrou um monte de gente da Nigéria, da Uganda, esse país da África, aí enviei um por um, de tanto falar inglês, fiquei fluente no inglês. Então, vocês podem começar, mas eu não sei a língua, e quem sabe, vocês começando a falar, é que nem uma criança. A criança, ela vai aprendendo quando ela ouve, e aí eu ouvi muito inglês, claro, eu ouvi. Então, depende da língua que você quer aprender, é basicamente como uma criança. Você ouve seus pais falando e você vê que eles gesticulam, porque você tem que ver como que até né, a boca fala, e você ouvindo, você repete, você reproduz. E aí, a partir disso, a gente vai, montei a frase assim, basicamente todas as línguas. Você sabe como montar uma frase? Você só tem vocabulário e monta a frase. E montar a frase é a gramática. Então, você vai começar, e às vezes a gente, né, como eu falei, não precisa você querer estudar uma língua, mas, por acaso, se você for já enviando, porque eu quero que vocês enviem, né? Que aí essa parte da terceira parte das boas obras. Porque as boas obras em redes sociais é a gente buscar o povo. E esse buscar o povo, nós temos contas. A irmã Liduína até estava preocupada, né? Mas fazer uma conta. A gente vai usar tudo junto no Sky Center. Vamos fazer uma conta, e a gente já até fez, na verdade, né? Por exemplo, o povo da Tailândia. A gente fez uma conta no Instagram, eu passo o login para vocês, passo a senha, né? Quem está principalmente cuidando é o Isaac dessa conta. Então, ele passa o login, ele passa a senha, vocês entram na conta da Tailândia e vocês pesquisam as pessoas de lá. Como encontrar o povo da Tailândia? Gente, é muito fácil. Você procura por nome, né? Que nem você vai encontrar um brasileiro no Instagram. Você pesquisa o nome dele. Aí, o nome comum brasileiro, a gente tem aqui Henrique, Jonathan, é um nome comum. Então, você acha pessoas do Brasil com esses nomes. Mesma coisa, gente. Tailândia, coloca o nome lá em tailandês. Mianmar, eu achei o povo. Joguei lá, Tete, Het, Miat, fui seguindo, seguindo, seguindo. E quando você segue no Instagram, você tem mensagem, acessa a mensagem. Facebook, você tem que ter a solicitação e a pessoa te aceitar. Às vezes a pessoa não aceita. Instagram, as pessoas elas são mais assim, sigo quem eu quiser, sigo. Facebook, às vezes as pessoas são mais reservadas. Então, por isso que, dependendo do povo, a gente ou vai para o Instagram, ou vai para o Face, ou usa até nos dois, né? Mas buscar o povo, a gente acha rapidinho, seja por localização. Eu coloquei lá, Hausa, da Nigéria, né? E eu coloquei o shopping mais famoso de lá, do estado. Gente, eu encontrei todo mundo que passou por aquele shopping, porque hoje em dia a rede social é assim, Facebook sabe onde você vai. Então é a mesma coisa, se o povo da Coreia do Sul quer ganhar o povo brasileiro, eles iam pesquisar shopping Aricanduva. Ia achar todo mundo que foi pro shopping Aricanduva, seguir esse povo. Então é simples, a gente pega a rede, que nem a gente usa a nossa, normal, só que vai ser muito mais fácil, por quê? Porque a gente vai usar juntos. Então, quando a gente usa junto, a gente vai conseguir ver, ajudar o outro, né? Por exemplo, eu segui essas pessoas, já saí mandando mensagem. O outro pode me ajudar, pode responder as mensagens deles, né? Que eu sempre coloco, eu posso te enviar uma boa notícia? E envio a carta, né? Coloco assim, hello, às vezes eu mando áudio, e eu sempre gosto, e eu falo isso para vocês, tentem sempre trazer essa, né, como a gente está pela internet, se você manda um áudio, a pessoa ouve sua voz, ela fala, nossa, é uma pessoa, e aí vocês podem mandar. Então, se você souber uma palavra daquele povo, já ajuda muito, né? Porque a gente manda mensagem e manda o escrito, manda uma foto, versículo, carta. Então, vocês podem fazer isso. E a conta vai ser boa, porque a gente vai fazer nesse sentido, né? O povo que a gente está buscando. A gente faz uma conta personalizada para aquele povo. O nosso feed vai ser naquela língua, né? Aí a gente começou a postar no do povo Hausa, no povo de Mianmar. Então, tá tudo na língua deles. A gente pode enviar. E vai ser bom que não vai ser a conta pessoal de vocês, porque muitos ficaram preocupados, né? Mas vai vir esse povo que nem. Tem algumas nações que são mais complicadas. Eu estava falando, a gente encontra de tudo. Gente, Deus já mandou de tudo. Eu falei, Deus, eu já vi de tudo, já vi Afeganistão, o afegão, né, que está no Paquistão. Então, de uma forma, essas nações, o que eu já falei, aí eu falo, é bom, como a gente está junto,
a gente não usar a nossa conta pessoal, a gente pode usar, que nem o nosso WhatsApp pessoal, mas essas contas vão preservar a informação pessoal de vocês, né? Se vocês não gostam de usar as suas redes sociais, que tem família, tem isso, eu também fico meio assim às vezes. Então a gente usa essas contas que a gente vai ter o login, vai ter a senha, essas contas que a gente vai atrás do povo, então a gente buscando, vai seguir eles e que vocês vão usar o chat para se comunicar. Pode já falar.